Hoje, na pauta de julgamento do STF, está prevista a análise de uma ação civil originária sobre a quebra de sigilo fiscal por comissão parlamentar de inquérito. A ação foi apresentada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela pede que o chefe da Superintendência Regional da Receita Federal da 7ª Região envie à Comissão Parlamentar de Inquérito Estadual informações que são protegidas por sigilo fiscal. O pedido é com base em um outro julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal, que entendeu possível o acesso a essas informações pela CPI estadual, sem a necessidade de autorização judicial. Para a Casa Legislativa do Rio, as CPIs podem pedir informações fiscais e bancárias também ao Banco Central. Mas a Receita Federal entende que a recusa dela para enviar os dados está de acordo com o parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Pública Nacional e ainda com a Constituição Federal, que determina que as casas legislativas têm poder de investigação de autoridades judiciárias. O julgamento sobre a legitimidade da recusa poderá continuar nesta quarta no plenário do Supremo. O relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, em seu voto, entendeu que a CPI pode sim ter acesso a essas informações sigilosas para investigação. O ministro Eros Grau divergiu o relator, mas o julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Bom, e sobre a sessão plenária de hoje, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Falando primeiramente desse caso, quais são os poderes de investigação que uma CPI pode ter? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem, de acordo com a Constituição Federal, os poderes inerentes aos que são próprios de autoridades judiciais. Dentro dessa perspectiva, eles podem, por exemplo, as comissões podem requisitar informações e documentos de departamentos, de órgãos públicos, podem também ouvir pessoas, inquirir testemunhas, determinar a prisão em flagrante, não pode determinar outros tipos de prisão preventiva, prisão temporária, esse tipo de prisão só por ordem da autoridade judiciária. Mas a prisão em flagrante pode ser efetuada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E elas também têm a possibilidade de quebrar o sigilo fiscal, telefônico e bancário. Então, também tem essa prerrogativa. Não pode quebrar, não pode determinar interceptação telefônica. Interceptação telefônica já é, de acordo com a lei, uma medida que só pode ser realizada por ordem judicial. Então, todas aquelas providências que serão necessárias para apurar um fato determinado, dentro do prazo específico que está previsto para a apuração, de acordo com o que foi instaurado, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem esses poderes de investigação, é um tipo de investigação, mas é uma investigação legislativa. Nessa ação civil que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, o que está sendo discutido nela? A grande discussão aqui, Fred, é que essa CPI, ela foi aberta pela Assembleia Legislativa, ou seja, é uma CPI estadual. Então, assim, a Constituição Federal, quando ela trata dessas possibilidades, ela realmente se refere à CPI no âmbito federal, aquela que é conduzida pela qualquer uma das casas do Congresso Nacional ou por ambas as casas. Então, neste caso, a grande discussão é exatamente essa. Se no âmbito das comissões parlamentares de inquérito estadual é possível, elas também têm esses mesmos poderes, esse caso, inclusive, já começou a ser analisado pelo plenário. O ministro Joaquim Barbosa, que é o relator, ao invés de admitir esse processo como ação civil originária, ele está julgando como se fosse um mandado de segurança, e ele concedeu a ordem no sentido de que elas têm sim acesso, assim como a CPI no âmbito federal, a CPI no âmbito estadual também tem esse poder de requisitar as informações, de determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. Então, dentro do que entende o ministro Joaquim Barbosa, ele já se pronunciou nesse sentido. Pegando até carona nessa CPI da Alerj, lá no Rio de Janeiro, doutora, no caso, se houver uma condenação, se houver um indício de crime, como é que fica nesse caso? A partir daí, como é que fica? Tudo que é apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser objeto de um relatório final dessa comissão. Esse relatório final vai servir, inclusive, para determinar, para decisões futuras no âmbito da própria Casa Legislativa e podem servir de base até para a instauração de um processo crime ou de uma ação civil pública, a depender do que vier a ser apurado. Se vier
a ser apurado algum indício de crime, a Comissão Parlamentar de Inquérito certamente encaminhará todas aquelas informações ao Ministério Público para que ele tome as providências legais e pertinentes no que diz respeito à apuração e à responsabilização, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, daqueles fatos efetivamente apurados. Então, aquela Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer com que se instaura uma ação penal em relação àquelas pessoas que se apurou que realmente cometeram crime. Doutora Gisele, outro assunto previsto na pauta de hoje do STF é saber a partir de qual momento deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal para que os tributos PIS e COFINS sejam cobrados. O tema está sendo discutido em um recurso extraordinário apresentado pela União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que, neste caso, só deve ser exigido após 90 dias da publicação da lei. A União tem entendimento contrário e sustenta que, nesta contribuição, não se aplica o prazo, por decorrer da conversão de uma medida provisória em lei. A decisão tomada pelos ministros será aplicada para todos os casos semelhantes. Bom, doutora Gisele, explica para a gente o que é esse princípio da anterioridade nonagesimal. Fred, esse é um princípio que se aplica no âmbito do direito tributário. Ele, na verdade, acaba limitando a cobrança de tributos. A Constituição Federal, isso se deu inclusive com a reforma tributária, que veio com a Emenda Constitucional 42 em 2003, ela trouxe, a partir do momento em que se tem uma lei que institui ou majore um tributo, esse novo tributo ou essa majoração, ela só pode efetivamente ser cobrada do contribuinte se tiver um prazo de 90 dias entre a publicação da lei e a sua efetiva cobrança. Então, esse princípio ele tem como objetivo resguardar o contribuinte de surpresas vindas pelo fisco, para que o contribuinte possa se programar em relação àquele tributo que veio a ser criado, que veio a ser instituído ou majorado. Então, isso é o que se chama de princípio da anterioridade nonagesimal. E esse prazo de 90 dias, né, ao qual a senhora se referiu agora, só se aplica para normas tributárias? Só para normas tributárias, Fred. Na verdade, quando se tem, por exemplo, uma lei em outras áreas do direito, o que a gente verifica é que as normas passam, a não ser que a própria lei disponha de maneira diversa. Aquilo que a lei rege, ela tem aplicação logo após a sua vigência, logo após a sua publicação e pode até ter algum tipo de especificação que venha contida na própria lei. Mas quando se fala de princípio da anterioridade, e aí nós temos também uma outra anterioridade prevista na Constituição Federal em relação ao exercício financeiro tributário, tanto esse da anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal, eles são específicos da matéria tributária, então eles se aplicam no campo tributário em todas as esferas, tanto na esfera federal, estadual, municipal e até mesmo no que diz respeito ao Distrito Federal. Essas contribuições, né, que estão sendo questionadas neste recurso, atualmente, elas estão valendo? Estão valendo, Fred. Existe uma lei, a Lei 10.865 de 2004, ela instituiu o PIS, COFINS e PASEP em relação à importação. Então, só que essa lei, ela decorreu de uma medida provisória. Ela foi resultado de uma conversão da medida provisória. A questão que se coloca aqui, neste caso, é que no momento em que houve a conversão da medida provisória em lei, houve a majoração do tributo. Então, dentro dessa perspectiva, a empresa aqui que inicialmente interpôs o mandado de segurança na instância originária, ela entendeu que ela não deve recolher os tributos em relação aos 90 dias após a publicação, antes dos 90 dias após a publicação da lei. A União contesta esse entendimento, esse foi o entendimento do TRF, entende que também só a partir da publicação da lei, 90 dias após a lei, é que esses tributos devem ser cobrados. A União contesta isso por meio deste recurso extraordinário. Tá certo.